Bom, pessoal, boa tarde, né? Vou aqui dar umas orientações básicas para vocês resolverem uma avaliação. Não se preocupe que tudo que vocês irão ver aqui são tudo que a gente já estudou, tá certo? Nós estudamos 4 habilidades específicas. Aliás, a gente estudou mais de 4, mas aqui nós focamos mais, foi nessa daí, né? Na língua portuguesa do 9º ano, habilidade 1, que era analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégia para reconhecê-las, a partir da verificação e avaliação do veículo, fonte, data, local da publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos, entre outras coisas. Nós também aprofundamos aí na habilidade 1, que está relacionada ao 8º e o 9º ano, certo? Que era analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos, não é isso? Nós iremos trabalhar também alguns descritores, né? Esses descritores, eles são do SPAES, porém, do SAEB, porém, eles são parecido com o do SPAES. O que é que muda? É o número do descritor. Às vezes ele varia, certo? Mas eles têm a mesma função, ok? Dentro desses descritores, a gente trabalha os tópicos, né? Então, o tópico 1 está relacionado a procedimentos de leitura. O tópico 2, implicações de suporte de gênero, do gênero ou do enunciado na compreensão desse texto. E o 3 é relações entre os textos. 4, coerência e coesão no processamento do texto. O 5, relações entre recursos expressivos e efeito de sentido. E o 6 é as variações linguísticas. Nós não estudamos variação linguística, então eu não vou passar questões relacionadas a esse tópico. Na atividade, na primeira, quinta e 12ª questão, nós iremos trabalhar o descritor 12, que ele irá analisar isso, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, né? O que é identificar a finalidade de um texto? É a gente reconhecer o objetivo, o propósito que se deseja alcançar a partir de uma determinada ação, atitude ou comportamento. Ao ser questionado sobre o objetivo de um texto, a ideia é que quem responda possa identificar quais os objetivos que o conteúdo do texto apresentado traz, certo? Na segunda questão, sim, e o procedimento de leitura aí, né? Aliás, o tópico aí desse texto é o 2, que é implicações do suporte do gênero e do enunciado na compreensão do texto. Então, para que você possa responder a essa questão, você tem que entender o que é que o texto está querendo dizer. Na segunda questão é o descritor 6. O tópico aí é o procedimento de leitura. Também você terá que ler o texto e compreender o que é que esse texto está dizendo. O descritor 6, que diz assim, identificar o tema de um texto, né? Um texto é a temática orientada, quer dizer, desenvolver-se a partir de um determinado tema. Para a gente desenvolver o texto, precisa-se de um tema, o que dá à unidade e coerência. A identificação desse tema é fundamental, pois só assim é possível aprender o sentido global do texto. Sentido global, gente, é aquela leitura aprofundada, onde eu leio uma vez, não entendo, leio 2 vezes, não entendo, 3 vezes, até eu compreender o que é que o texto está querendo dizer. E definir entre suas partes principais e secundárias, para a frase dar-lhe um título coerente ou resumido. Entenderam aí? Na quarta questão, terceira e quarta, né? Aliás, é o descritor 9. E o tópico aí é o 4, que é coerência e coesão no processamento de texto, né? Que é diferenciar as partes principais das partes secundárias.
Entender que o texto não é apenas um amontoado de informações, e sim uma unidade de sentido em que as partes estão intimamente relacionadas. Compreender os aspectos de coesão presentes no texto. Né? O que seria essa coesão e coerência? A coerência e coesão textuais são dois conceitos importantes para melhor compreensão textual e para melhor escrita de trabalhos, né? de produção de texto. A coesão e a coerência são um mecanismo fundamental na construção de um texto. A coesão ela é o resultado da disposição e da coerência e da correta utilização das palavras, que propiciam a ligação entre uma frase e outra, períodos e parágrafos de um texto. Ela coloca com sua organização e ocorre por meio das palavras chamadas conectivas. Então, quando eu vou escrever meu texto para que ele tenha coesão, eu preciso colocar conectiva, aquela palavrinha que liga uma a outra, com coerência, né? Ela tem que ter sentido. Se não tiver sentido, aquela palavrinha ela vai ficar no local errado. Já a coerência é a relação lógica das ideias de um texto, que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Né? É a minha ideia, as palavras, ela tem que ter sentido, as minhas palavras, né? Porque às vezes eu começo falando sobre um tema, depois no segundo parágrafo passo para outro tema. Então o texto ele fica sem coerência, certo? Já lá na na sexta questão, né? É reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, que é o descritor 17. No descritor 17, o tópico aí é o 5, que é relações entre recursos expressivos e efeito de sentido. Né? Nesse descritor aí, o que é que você vai fazer? É interessante que você tenha um reconhecimento dos efeitos provocados pelo emprego do recurso da pontuação ou de outras formas, né, de entonação. A gente sabe muito bem que um sinal de pontuação ele faz uma diferença no texto, né? A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausa, né? Ou chama a atenção. Então, o texto mal pontuado ele se torna inelegível. Então, vamos prestar atenção e usar os sinais de pontuação de forma correta. Na questão no D14, que é distinguir um fato de opinião relativa a esse fato, né? Também ele pertence ao tópico 1, que é o procedimento de leitura. E o que é que diz aí nesse descritor? Então, por meio desse descritor, você deve identificar no texto relatado, diferenciar do comentário que o autor ou o narrador fez ou o personagem, né? Se é um fato, realmente um fato, ou é a opinião do autor. Né? E com base nessas definições, vê-se que um fato é algo que acontece, uma informação a ser transmitida, que é real. Já a opinião é o que o autor, narrador ou personagem pensa sobre aquele determinado assunto. O descritor 18, que está relacionado na questão 8 e na questão 9, que é do tópico 5, né? Que é a relação entre os recursos expressivos e efeito de sentido, ele diz assim: reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de determinada expressão, palavras ou expressão. Então aí você tem que reconhecer a alteração de significado decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, dependendo da intenção do autor, a qual você pode assumir o sentido diferente do sentido literal. Aí entra a questão da conotação e denotação, né? Quando ele fala coração no sentido denotativo, o coração como órgão, no sentido denotativo. E o coração, o desenho que eu faço, algo que representa, que tem a representação, o símbolo do coração, no sentido conotativo. Vem aí o descritor 17,
né? Que a gente até falou lá, que o descritor 17, ele foi trabalhado lá na questão 1, 5 e 12, né? Como eu falei para vocês. Aliás, 10, questão 10 e não 12. Desculpe aí, gente. O descritor 2, que está relacionado ao tópico 4, não é isso? Coerência e coesão no processamento de texto, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituição que contribui para a continuidade do texto, né? Isso aí. Então, esse estabelecimento de relações entre partes de um texto identifica repetições e substituição ou associações que contribuem para a coerência e coesão do texto. As repetições, substituição ou associações são recursos de coesão utilizados para amarrar a frase à anterior, visando a escrita coerente e coesa de um texto. Ou seja, são aqueles conectivos, né? Que também eu não posso ficar repetindo os mesmos conectivos, mas, dá, né? Sempre repetindo. Eu tenho que colocar outras palavras com os mesmos significados que substitui aquele que possa estar sendo repetido. O descritor 8, que é estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentar. Então, por meio desse aí, você tem que ser capaz de estabelecer uma relação entre o ponto de vista do autor de um determinado assunto e os argumentos que sustentam esse posicionamento. Eu acho que vocês sabem o que é tese, né? Que é aquela parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Logo, de forma resumida, ao construirmos um texto dissertativo argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar o nosso ponto de vista, né? Já os argumentos são aquilo que você prova, né? Para afirmar ou negar um acontecimento. O argumento ele é usado para persuadir, convencer alguém, né? Fazendo com que esta pessoa mude o seu ponto de vista, né? E possa pensar igualmente a você. Depois vem o descritor 13, aliás, questão 13 com o descritor 4. Né, que é o tópico 1, procedimento de leitura. Que o descritor 4 ele diz assim: inferir uma informação implícita em texto argumentativo. Né? E muitas vezes a pessoa acha até que é normal, né? Esse descritor, porque diz assim: não, ele é simples, mas não é. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informação já conhecida, a fim de chegar a uma informação nova que esteja marcada no texto. E é aí que esse descritor nesse descritor que você vai identificar, né, o significado de uma palavra ou expressão. O D19, que está no tópico 5, que é da questão 15, que é reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de recursos ortográficos e morfossintáticos, né? O que são recursos morfográficos? São aqueles morfográficos, o que são recursos ortográficos ou morfossintáticos? São aqueles recursos estilísticos. Não é só a expressão pessoal de um autor ao utilizar a língua de uma forma artística, mas com as chamadas figuras de estilo, modo de dizer já categorizados com características específicas. Então, gente, boa sorte. Leia a avaliação com calma, né? Saiba que o importante não é terminar primeiro, não. O importante é você saber o que é que você está fazendo, tá certo?